Olá, eu me chamo Luísa Guglielmini, sou doutora em Antropologia Social e hoje vou conversar aqui com o mestre Otelo, que é professor, psicólogo, bacharel em Direito e está à frente aqui da nossa conversa sobre o projeto de lei 3.640 de 2020, que trata sobre a regulamentação da capoeira como profissão. Tudo bem, mestre? Tudo bem, doutor Luísa. Nós trataremos sobre um assunto bem interessante para a capoeira, que é um projeto de iniciativa da capoeira e protocolado pelo deputado federal Lafayette. Então, o artigo 1º, que fica reconhecido o ofício de profissional da capoeira, de acordo com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, em todo o território nacional. Aí ele tem o parágrafo 1º, onde ele diz: compreende-se por profissional de capoeira todos os trabalhadores aqui discriminados nas seguintes categorias: o monitor, trainee ou monitora, trainee de capoeira, instrutor ou instrutora de capoeira, professor ou professora de capoeira, contramestre, mestrando ou contramestra, mestranda de capoeira e os mestres e mestras de capoeira. Fica, no parágrafo 2º, fica registrado o ofício de profissional de capoeira na CBO, Classificação Brasileira das Ocupações. Bom, o que a gente pode entender do que versa? Primeiro é que a gente consegue trazer todos os profissionais de capoeira que estão no mercado, não só o mestre e o contramestre, e a gente consegue beneficiar e amparar com a Codificação Brasileira de Ocupação todos esses indivíduos. E segundo, a nossa segurança jurídica, e aí a gente vai trazer aqui a CLT. Eu costumo dizer que a melhor coisa do mundo é a gente ter livros na mão. Primeiro vamos à Constituição, porque aqui no nosso artigo 5º, nosso inciso 13º, a gente diz o seguinte, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais, tá? Que a lei estabelece. Então, o artigo 1º, quando versa o nosso artigo 5º e nosso inciso 13º, a gente está dizendo que de agora em diante não é qualquer pessoa que vai poder dar aula de capoeira, coisa que era muito corriqueira. Por quê? Porque o professor de educação física ficava no lugar do mestre de capoeira, do professor de capoeira, do instrutor de capoeira. Então, geralmente, eles faziam editais e colocavam como pressuposto que a pessoa tinha que ser formada em educação física, coisa que essa lei desconfigura e dá uma nova configuração, trazendo com isso uma segurança jurídica para os capoeiristas que trabalham, os docentes da capoeira. Então, constitucionalmente, na vista da lei, de agora em diante, quando tiver qualquer tipo de relação empregatícia para a capoeira, deverá sim ser pessoa da capoeira. Não que o professor de educação física não possa dar aula. Por exemplo, tem muita gente da capoeira que fez o curso de educação física. Ele tem o direito assegurado em lei, óbvio, porque ele veio da capoeira, ele resolveu estudar. Mas se ele não tiver a formação em educação física, tiver em sociologia, filosofia, direito, psicologia, ele não pode dar aula, porque só é o professor de educação física. E a capoeira não é uma competência de gestão da educação física e não vai ser. Então, esse é um dos principais benefícios da regulamentação. Com certeza, porque traz para a gente uma coisa chamada segurança jurídica. Ok. E o que a partir disso será possível melhorar? Olha, entre as coisas que devem melhorar com isso aí é a condição de existência do profissional de capoeira. Porque o que nós temos aí é um desmando, onde todos dão aula de capoeira, ganham dinheiro, menos o profissional de capoeira, coisa que não é justa, né? Certo. E aí nós vamos para o artigo 2º da lei, do decreto-lei, que ele diz assim, projeto de lei, na verdade, né? Fica submetido o ofício de profissional de capoeira ao regime da consolidação das leis trabalhistas. Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, da CLT. A gente só configura isso na lei, por quê? Porque é justo. Nós temos a capoeira
sempre que o mestre de capoeira ele vai para o mercado de trabalho, ele sempre é amparado por outra profissão. E agora não, agora a própria CLT ela vai estar dando respaldo à capoeira, porque vai estar incluso na CLT a regulamentação da capoeira, assim como de outras profissões. Então, o que muda no mercado de trabalho após a regulamentação? Muda a segurança jurídica e muda o trato também dentro de um ponto de vista onde o empregador ele vai ter certeza que ele está empregando alguém da capoeira, não de outra área ocupando o lugar da capoeira. Que ótimo.